No auge de uma luxuosa festa de aniversário, onde a ostentação falava mais alto do que os sentimentos verdadeiros, Isabel, a cozinheira humilde, suportava o desprezo de todos à sua volta. Enquanto os convidados riam e esbanjavam superficialidade, ela lutava em silêncio na cozinha, ignorada e subestimada, até que um erro aparentemente insignificante a colocou no centro de um desastre iminente. Desprezada pelo chefe arrogante e pressionada pela dona da casa, Isabel se viu diante de uma escolha: sucumbir ou liderar. O que aconteceu naquela noite mudou o rumo de todos, e a verdade por trás das energias que cercavam aquela festa revelou-se de forma devastadora. Eu sou Hannah Valentina. Tenho um dom especial, algo que me permite enxergar além do que os olhos comuns podem ver. Posso ver as energias que circulam entre as pessoas, as emoções que moldam suas ações e escolhas. Hoje, vou contar a história de Isabel, uma cozinheira humilde, que passou despercebida durante uma festa de aniversário cercada de riqueza e superficialidade. Mas, como vocês verão, nada passa despercebido aos meus olhos. Não se trata apenas do que aconteceu, mas do que cada um sentiu, do que cada aura revelou e do impacto que isso teve na vida de todos que ali estavam. Venham comigo, e eu revelarei as cores ocultas das emoções e energias que definiram essa noite. O crepúsculo pintava o céu com uma mescla de laranja e rosa, enquanto o jardim da mansão se iluminava com pequenas luzes brancas entrelaçadas nas árvores. A música suave e a brisa fresca davam um toque de elegância à festa de aniversário da jovem filha de uma família rica. Convidados em trajes formais, riam alto e se cumprimentavam com abraços calorosos, exibindo sorrisos polidos. Era um ambiente de ostentação, onde o luxo era uma forma de demonstrar poder. A festa começava a ganhar vida no luxuoso jardim. Convidados elegantes se misturavam sob as luzes suaves, enquanto na cozinha, isolada de todos os olhares, Isabel trabalhava com dedicação. Ela era cozinheira, uma mulher simples, cujas mãos calejadas refletiam anos de trabalho árduo. Suas roupas humildes contrastavam com os trajes impecáveis dos convidados. Não era vista, nem notada, exceto quando um erro ocorria. O chefe, Leonardo, um homem que transbordava arrogância, mal lhe dirigia a palavra, a não ser para dar ordens com desdém. Leonardo, eu vejo como sua aura era de um vermelho vibrante, um sinal claro de sua arrogância. Ele absorvia o ambiente como se fosse o centro do universo. Mas o que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, era que as energias têm um modo peculiar de revelar a verdade. Ao seu redor, pequenos lampejos cinza, misturados com o vermelho de sua vaidade, denunciavam sua incapacidade de ver além de si mesmo. Já Isabel. Isabel, sua aura era um azul claro, delicado, de uma humildade que muitos confundiriam com fraqueza. Mas eu vi algo mais, uma força silenciosa que crescia dentro dela, mesmo quando ela era subestimada e desprezada. Os convidados se moviam entre a sala de jantar e o jardim, conversando animadamente sobre os pratos que ainda seriam servidos. Marta, a anfitriã da festa e mãe da aniversariante, desfilava entre os convidados, visivelmente nervosa com cada detalhe. A festa deveria ser impecável. Ela já havia investido muito dinheiro naquele evento e, para ela, nada menos que a perfeição era aceitável. Ao passar pela cozinha, Marta olhou rapidamente para Isabel e franziu a testa. Qualquer erro, por menor que fosse, Isabel seria a primeira a ser responsabilizada. Mesmo sabendo que não receberia qualquer crédito, Isabel se empenhava com dedicação. Mas o olhar da anfitriã pesava sobre seus ombros. Espero que tudo esteja pronto no horário, Isabel. Não quero atrasos, disse Marta, sua voz fria, enquanto suas unhas afiadas tocavam a superfície da bancada da cozinha. Estará tudo pronto, senhora, respondeu Isabel, em voz baixa, mas firme. Marta, sua aura estava imersa num cinza espesso, misturado com toques de roxo escuro, uma combinação que indicava o peso de sua preocupação com as aparências. Cada detalhe da festa era como uma peça de um quebra-cabeça que ela não podia deixar escapar. Ela caminhava pelo salão, cumprimentando seus convidados com sorrisos ensaiados, mas dentro de si, o caos energético era palpável. No salão, o som da música aumentava, e os convidados se entregavam às conversas animadas.
A filha de Marta, a jovem Clarissa, passava pelos grupos de amigos, sorrindo, mas claramente entediada com o evento que fora planejado mais para a vaidade da mãe do que para seu próprio gosto. Clarissa tinha a aura de uma jovem que ainda não havia encontrado seu verdadeiro lugar. O azul brilhante de sua juventude era ofuscado por uma camada fina de tédio e descontentamento, visíveis apenas para aqueles com um dom como o meu. Enquanto isso, na cozinha, Leonardo continuava a emitir ordens com um desdém crescente. Ele gostava de seu status e fazia questão de lembrar a todos de sua importância. Quando um dos garçons mencionou que os convidados estavam esperando às entradas, Leonardo apenas revirou os olhos. Diga-lhes que esperem. Perfeição exige tempo, disse ele, com um sorriso presunçoso. Leonardo parecia inflar sua aura com cada elogio que recebia. Eu vejo como o vermelho vibrante de sua arrogância era quase sufocante, absorvendo a atenção dos outros e distorcendo a percepção de quem ele realmente era. Mas mesmo dentro dessa aura intensa, havia algo que ele não deixava transparecer, uma leve rachadura, uma fragilidade oculta que poucos perceberiam. Ele construía uma imagem de perfeição, mas energias não mentem. Isabel, por outro lado, continuava a trabalhar em silêncio. Ela sabia que não era seu papel questionar Leonardo, mas a tensão crescente fazia suas mãos tremerem ligeiramente enquanto cortava os legumes. Apesar de tudo, havia uma centelha de esperança dentro dela, uma pequena voz interior que dizia que sua dedicação, algum dia, seria reconhecida. E Isabel, sua aura continuava azul, mas com tons de verde que começavam a surgir. Eu sabia o que aquilo significava. Resiliência, determinação. Não importava o quanto a pressionassem, ela não iria ceder. Havia algo nela que resistia à pressão, que se mantinha firme mesmo quando tudo ao redor parecia tentar derrubá-la. E essa energia, essa força que crescia dentro dela, seria a chave para transformar o que estava por vir. A primeira cena da festa se desenrolava assim, com a arrogância e superficialidade dos convidados e da equipe do buffet em contraste direto com a humildade e a determinação silenciosa de Isabel. As energias no ambiente eram caóticas, e apenas aqueles como eu poderiam entender as complexidades emocionais e energéticas que moldavam cada interação. O cheiro dos pratos ainda inacabados preenchia a cozinha com uma mistura caótica de temperos, enquanto a tensão parecia sufocar o ar. Isabel, em sua postura humilde, mexia a colher de pau com mais vigor do que de costume. Cada movimento, embora simples, era carregado de responsabilidade, um peso invisível que apenas ela parecia sentir. Os ajudantes de cozinha a olhavam de soslaio, como se esperassem que ela cometesse um erro a qualquer momento. Leonardo, como sempre, desfilava pelo ambiente com uma aura de superioridade inabalável. Ele não se importava com os olhares ansiosos dos ajudantes ou com o esforço silencioso de Isabel. Para ele, tudo era apenas uma demonstração de poder. Cada comando emitido era como um chicote invisível, mantendo todos em um estado de alerta constante. Eu podia ver como o vermelho ao redor de Leonardo se intensificava. Sua arrogância crescia à medida que a pressão sobre ele aumentava. A expectativa dos convidados, o olhar atento de Marta, a anfitriã, pesavam sobre ele como correntes invisíveis. Mas, em vez de recuar, ele se inflava ainda mais, como se pudesse esmagar qualquer obstáculo apenas com sua presença. Porém, havia rachaduras. Pequenos brilhos cinzas que cortavam o vermelho de sua aura, sinais claros de insegurança que ele jamais admitiria. Isabel continuava a mexer os ingredientes, concentrada. Eu via o verde de sua determinação tentando se expandir, mas era constantemente sufocado pelo peso do ambiente ao seu redor. O cinza de frustração e dúvida começava a cercá-la, alimentado pelas críticas silenciosas dos outros funcionários e pela presença esmagadora de Leonardo. Rápido, Isabel. A voz de Leonardo soou mais uma vez, um comando frio e seco. Se você não terminar isso a tempo, será sua culpa. Não minha. Aquelas palavras foram como um golpe. Eu vi a aura de Isabel se contrair, o azul de sua humildade ficando mais opaco, quase desvanecendo-se. Mas havia algo nela, uma força que eu conhecia bem. Mesmo quando empurrada para os limites, Isabel não se quebrava. Ela absorvia a pressão,
como uma esponja que se enche de água, mas nunca perde sua forma. Eu via a batalha silenciosa dentro dela. O vermelho da frustração começava a se fundir com o verde da determinação, e eu sabia o que aquilo significava. Isabel estava à beira de uma decisão, uma que mudaria o rumo daquela noite. Cada gota de suor que escorria por sua testa carregava o peso de anos de silêncio, anos de trabalho duro sem reconhecimento. Enquanto isso, Leonardo continuava a se exibir. Ele observava os pratos que Isabel havia começado a preparar com um olhar desdenhoso, como se tudo ao redor fosse insignificante. Eu podia sentir o desprezo em sua energia, uma nuvem densa que contaminava o ambiente. E então, a tensão que já permeava o ar explodiu. Um erro, pequeno e aparentemente insignificante, desencadeou o caos. Um dos garçons tropeçou, derrubando uma bandeja de aperitivos que Isabel havia acabado de preparar. Os pequenos pratos caíram no chão em uma confusão de cacos e comida espalhada. O barulho ecoou pela cozinha, e todos os olhos se voltaram para Isabel. Leonardo foi o primeiro a falar, sua voz gotejando desprezo. Eu sabia que algo assim aconteceria. Isso é o que acontece quando se deixa uma amadora lidar com coisas que não entende. Ele apontou para Isabel, os olhos faiscando de raiva. Limpe isso, imediatamente. Eu vi o vermelho de sua aura quase explodir, irradiando sua raiva pelo ambiente. Os outros na cozinha se encolheram, todos se afastando, temendo ser o próximo alvo de sua fúria. Mas Isabel simplesmente abaixou a cabeça e começou a limpar. Sua energia, no entanto, era diferente. O azul calmo de antes se transformava em algo mais vibrante, mais determinado. Havia uma chama dentro dela que começava a brilhar, uma energia que Leonardo, com toda a sua arrogância, não conseguia enxergar. Eu sentia o peso das palavras não ditas, das críticas silenciosas que Isabel carregava como correntes invisíveis. Mas, apesar de tudo, ela continuava. Cada pedaço de vidro recolhido, cada prato que ela reorganizava, era como um ato de resistência. Não uma resistência que grita ou se impõe, mas uma resistência silenciosa, aquela que cresce por dentro, lentamente, até se tornar inquebrável. Isso é ridículo. Gritou Leonardo, jogando suas mãos no ar, eu não vou lidar com essa bagunça. Se isso continuar assim, eu estou fora. E com um gesto dramático, ele saiu da cozinha, deixando todos em estado de choque. Eu vi sua aura vermelha desaparecer pela porta. Ele havia desistido, abandonado a responsabilidade no momento de maior necessidade. E a cozinha ficou em silêncio, um silêncio pesado, carregado de expectativa. Os ajudantes de cozinha se entreolhavam, perdidos, sem saber o que fazer. E então, lentamente, todos os olhares se voltaram para Isabel. Ela, que sempre fora sombra, agora estava no centro de tudo. O caos se espalhava ao seu redor, mas dentro dela, algo estava mudando. O verde de sua determinação crescia, tornando-se mais vibrante, mais poderoso. Era como se, naquele momento, Isabel tivesse finalmente encontrado sua voz. Não nas palavras, mas nas ações. Ela respirou fundo, seus olhos percorrendo a cozinha. A confusão, o medo, o desespero dos outros, tudo isso parecia uma tempestade ao seu redor, mas Isabel estava firme, como uma rocha no meio do caos. Eu vi o brilho dourado começar a emergir em sua aura. Sabedoria. Liderança. Isabel estava pronta para assumir o controle. Sem dizer uma palavra, ela se levantou e começou a reorganizar a cozinha. Com movimentos rápidos e precisos, ela dava instruções aos ajudantes, que, no início hesitantes, logo começaram a segui-la. Era como se, naquele momento, algo tivesse mudado. Isabel, que sempre fora subestimada, agora comandava a cozinha com uma autoridade silenciosa. Eu vi como a energia ao seu redor mudava. O verde da determinação se misturava com o dourado da liderança, criando uma aura poderosa que preenchia o ambiente. Os ajudantes de cozinha, antes confusos, agora trabalhavam com renovada confiança, como se a própria presença de Isabel fosse suficiente para guiá-los. A crise havia transformado Isabel. O que começou como um desastre estava se tornando sua oportunidade de mostrar quem ela realmente era.
E embora ninguém ainda tivesse percebido, eu sabia que as energias ao redor dela estavam mudando o curso daquela noite. Se você está gostando do vídeo, aproveite e deixe o seu like, e se inscreva. A cozinha ainda estava mergulhada em um silêncio tenso após a saída abrupta de Leonardo. Os ajudantes trocavam olhares incertos, enquanto Isabel continuava a reorganizar o ambiente. Seu rosto estava sério, mas os olhos brilhavam com uma força recém-descoberta. Ela sabia que não podia contar com ninguém, a responsabilidade de salvar a noite havia caído diretamente sobre seus ombros. O que vamos fazer agora? Uma das ajudantes, Carla, perguntou em voz baixa, sua voz trêmula revelando o pânico crescente. Isabel não respondeu imediatamente. Suas mãos trabalhavam rapidamente, limpando os últimos vestígios de caos deixados para trás. Ela podia sentir o peso das expectativas nas costas. Marta, a anfitriã, estava em algum lugar lá fora, aguardando que tudo corresse conforme o planejado, sem saber que a situação na cozinha estava à beira do desastre. Depois de um longo momento, Isabel se virou para Carla e os outros. Sua expressão era decidida, mais firme do que qualquer um ali já tinha visto. Vamos continuar, disse ela, sua voz firme, mas não autoritária. Não há tempo para esperar ou hesitar. A festa não pode parar por causa de um chefe arrogante. As palavras ecoaram na cozinha. Por um breve segundo, os ajudantes pareciam incrédulos, como se não acreditassem que Isabel, a cozinheira humilde, estava assumindo o controle de uma situação tão crítica. Mas... Isabel, o que vamos fazer sem o Leonardo? Carlos, um dos ajudantes, gaguejou, ainda sem saber como lidar com a pressão. Isabel olhou diretamente para ele, e sua resposta foi cortante. O que sempre fazemos, trabalhamos. Eu conheço cada prato que está no cardápio. Sei o que precisa ser feito. E se vocês me ajudarem, podemos salvar essa festa. Isabel fez uma pausa, olhando para cada um dos rostos ali. Mas só se formos rápidos e trabalharmos juntos. Carlos hesitou por um momento, mas algo no tom de Isabel, na seriedade de seu olhar, o fez acenar com a cabeça. Certo. Certo. Vamos fazer isso, disse ele, e logo os outros também começaram a se mover. Carla ainda parecia nervosa, mas quando Isabel se aproximou dela, sua voz ficou mais suave. Carla, eu preciso de você. Você sabe como montar as entradas melhor do que ninguém. Podemos confiar em você para isso? Carla olhou para ela, surpresa por Isabel a tratar com tanto respeito. Havia algo no tom dela que fazia as pessoas quererem colaborar. Finalmente, Carla assentiu. Sim, claro, eu posso fazer isso. Com a equipe novamente em movimento, Isabel começou a distribuir as tarefas com rapidez e precisão. A cozinha, que antes estava à beira do colapso, agora se movia em um ritmo frenético, mas coordenado. Isabel era calma, mas firme. Cada passo era dado com propósito, cada comando era claro e sem hesitação. Carlos, preciso que você comece a preparar a carne. Eu vou supervisionar as entradas e os molhos, disse Isabel, enquanto Carla organizava os pratos. Isabel, você tem certeza que vamos conseguir? Carlos perguntou, olhando para o relógio. O tempo estava contra eles, e todos sabiam disso. Isabel parou por um momento e olhou ao redor. Ela podia ver o medo e a incerteza nos rostos dos ajudantes, mas também via a força que começava a emergir. Sim, Carlos, disse ela, com uma confiança que até ela mesma se surpreendia ao sentir. Vamos conseguir. Mas só se todos fizermos a nossa parte. Leonardo não está mais aqui para nos dizer o que fazer. Agora, nós somos responsáveis. E eu confio em vocês. As palavras de Isabel ressoaram profundamente na equipe. Por anos, eles haviam trabalhado nas sombras, sempre sob o comando do chefe. Agora, pela primeira vez, estavam assumindo o controle. E, sob a liderança de Isabel, tudo parecia possível. Do lado de fora, no jardim, os convidados continuavam a socializar, alheios ao drama que se desenrolava na cozinha.
Marta, impaciente, observava o relógio com frequência. O atraso no serviço começava a incomodá-la. Ela caminhou em direção à cozinha, suas mãos cerradas em punhos. Quando empurrou a porta e entrou, ficou surpresa ao ver Isabel no comando. A mulher que ela costumava ignorar agora estava coordenando a equipe com uma precisão que Marta nunca imaginaria. O que está acontecendo aqui? Marta exigiu, sua voz afiada como lâminas. Onde está Leonardo? Isabel levantou o olhar de um molho que estava misturando, mas não parou de trabalhar. Leonardo se foi, senhora Marta. A voz de Isabel era calma, mas firme. Ele nos deixou no meio da preparação. Mas não se preocupe, estamos no controle. Os pratos estarão prontos a tempo. O quê? Marta quase gritou. Como assim ele se foi? E você acha que pode? Ela parou, olhando em volta. O caos que ela esperava encontrar não estava lá. Pelo contrário, tudo parecia sob controle, e a equipe estava trabalhando com uma precisão quase militar. Está tudo sob controle, Isabel repetiu, agora olhando diretamente para Marta. Confie em mim. Marta hesitou. Sua primeira reação foi de incredulidade. Como Isabel, uma simples cozinheira, poderia salvar o evento que ela havia planejado por meses? Mas havia algo na postura de Isabel, algo que a impediu de explodir com a raiva que sentia subir por dentro. Marta começou, mas parou. Havia uma parte dela que queria dizer algo, mas ela sabia que, naquele momento, dependia de Isabel. Eu espero que você esteja certa. E, sem outra palavra, Marta saiu da cozinha, fechando a porta com mais força do que o necessário. Isabel respirou fundo. Sabia que, mesmo que conseguisse salvar a noite, o reconhecimento dificilmente viria. Mas, naquele momento, isso não importava. O que importava era que a equipe confiava nela. E isso, por ora, era o suficiente. Com o tempo correndo contra eles, Isabel intensificou seu ritmo, coordenando cada passo como se fosse uma coreografia bem ensaiada. A cozinha, que antes estava à beira do colapso, agora parecia um balé perfeito, com cada pessoa desempenhando seu papel. Isabel sabia que o verdadeiro teste viria quando os pratos fossem servidos. Era ali, nos elogios ou nas críticas dos convidados, que todo o seu esforço seria julgado. O tempo estava correndo contra Isabel e sua equipe. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles trabalhavam incansavelmente para compensar o atraso deixado pela saída abrupta de Leonardo. As mãos de todos estavam suadas, os movimentos rápidos e precisos, mas o peso do relógio, que marcava cada minuto a menos até o jantar, pressionava seus ombros como uma marreta invisível. Isabel, o molho está pronto. Carla chamou, apressada, segurando a panela com cuidado. O vapor subia, enchendo a cozinha com o aroma denso de ervas e especiarias. Isabel assentiu rapidamente, seus olhos focados nas bancadas à sua frente, onde os pratos estavam sendo finalizados. Ela movia-se com uma confiança impressionante, apesar da pressão esmagadora. Seus dedos trabalhavam rápido, ajustando temperos aqui e ali, certificando-se de que nada estivesse fora do lugar. Bom trabalho, Carla. Agora, precisa começar com as sobremesas. Temos pouco tempo até que os pratos principais sejam servidos, disse Isabel, sem nem levantar o olhar. Carlos, que estava mexendo freneticamente na carne grelhada, parou por um momento, respirando fundo. Isabel, eu não sei se vamos conseguir fazer tudo a tempo, a preocupação estava clara em sua voz. O tempo está acabando, e ainda faltam vários pratos. Isabel olhou para ele por um instante, seus olhos firmes. Não havia espaço para dúvida naquele momento. Nós vamos conseguir, Carlos, disse ela, com uma determinação que parecia acalmar o ambiente. Concentre-se no que está fazendo. Não se preocupe com o tempo, apenas com o que está em frente de você. Carlos assentiu, seu olhar ainda um pouco incerto, mas retomou o trabalho. Ele sabia que Isabel não era o tipo de pessoa que falava à toa. Ela tinha um plano, e ele confiava nisso. Enquanto isso, do lado de fora, a tensão entre os convidados começava a crescer.
Marta circulava pelo jardim, conversando com um sorriso tenso, tentando manter as aparências. Mas o atraso não passava despercebido. As conversas educadas entre os convidados começaram a incluir murmúrios sobre o serviço. Você percebeu que ainda não serviram o jantar? Uma convidada sussurrou para o homem ao seu lado, que assentiu com uma expressão impaciente. Marta, ao ouvir fragmentos de murmúrios, sentia a raiva e a ansiedade queimarem dentro dela. Ela precisava da perfeição, e qualquer falha poderia manchar sua reputação irreversivelmente. De volta à cozinha, Isabel estava no controle absoluto. O caos anterior havia se transformado em um ritmo coordenado e preciso. Cada prato que saía de suas mãos carregava uma parte de sua alma, como se cada toque fosse uma afirmação de quem ela realmente era. Isabel, as carnes estão prontas. Carlos gritou, enquanto colocava os pratos na bancada. Ótimo. Carla, comece a montar os pratos principais. Carlos, me ajude a verificar o ponto das carnes. Não podemos errar agora, Isabel disse, rapidamente movendo-se pela cozinha, verificando cada detalhe. Os minutos passavam rápido demais, mas Isabel não deixava a pressão dominá-la. Enquanto comandava a cozinha, ela se lembrou de todas as vezes em que fora subestimada, tratada como uma mera ajudante. Leonardo havia recebido todos os louros por anos, enquanto ela trabalhava nas sombras. Mas hoje, tudo dependia dela. Enquanto os pratos principais começavam a ser preparados, a porta da cozinha se abriu novamente. Marta entrou, sua expressão carregada de preocupação. Isabel, os convidados estão esperando. Já deveria ter sido servido. Marta disse, com o tom de voz baixo, mas claramente irritado. Isabel parou por um breve momento, respirou fundo e se virou para encarar Marta. Não havia medo em seu olhar, apenas determinação. Marta, os pratos estão quase prontos. Precisamos de apenas mais alguns minutos. Vamos entregar um jantar que os convidados não vão esquecer. Marta, inicialmente pronta para criticar, hesitou. Algo na postura de Isabel a fez recuar. Ela sabia que dependia completamente dela agora. Marta não podia correr o risco de que algo desse errado, e, pela primeira vez, teve que confiar na mulher que sempre considerou dispensável. Certo, mas espero que esteja tudo perfeito. Marta disse com um suspiro, antes de sair da cozinha com pressa. Assim que a porta se fechou, Isabel voltou ao trabalho. O momento decisivo estava próximo, e cada segundo era precioso. Carla, leve os primeiros pratos para fora. Isabel ordenou, movendo-se com rapidez para garantir que tudo estivesse pronto no tempo exato. Carla pegou os pratos principais com cuidado, e logo os ajudantes estavam carregando o resto. A cozinha, que minutos antes parecia um campo de batalha, agora operava como uma máquina bem ajustada. Isabel observava cada passo, cada prato que saía, sentindo a responsabilidade pesada em seus ombros. Do lado de fora, os convidados finalmente começaram a ser servidos. O aroma dos pratos quentes encheu o ar, e os murmúrios de insatisfação começaram a se dissipar, substituídos por elogios discretos conforme os primeiros bocados eram experimentados. Isso está delicioso. Uma das convidadas exclamou, impressionada. Quem é o chefe? Marta, ainda inquieta, sorriu aliviada ao ouvir os elogios. Ela sabia que ainda havia muito em jogo, mas a primeira impressão estava sendo positiva. Na cozinha, Isabel parou por um momento, observando enquanto os pratos saíam um a um. Havia uma calma momentânea, mas ela sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Os elogios estavam começando, mas o reconhecimento, o que ela sempre quis, esse ainda estava distante. Ela não queria os aplausos, mas, finalmente, o valor pelo trabalho que dedicou anos de sua vida a aperfeiçoar. Ela voltou ao trabalho, preparando-se para a próxima etapa. Ainda havia sobremesas para terminar, e Isabel não podia descansar até que o último prato fosse servido. Mas naquele momento, entre a correria e o cansaço, havia um breve alívio. Eles tinham conseguido entregar os pratos principais. Ainda não acabou, disse Isabel, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa.
Os pratos principais tinham sido servidos, e o murmúrio dos elogios já começava a se espalhar entre os convidados. No entanto, dentro da cozinha, o ar ainda estava pesado. Isabel sabia que a batalha ainda não havia terminado. Cada prato que saía era uma vitória silenciosa, mas o reconhecimento, aquele que ela merecia, estava sempre fora de alcance. Eu via a sua determinação, um verde pulsante ao redor de sua figura, mas também o cansaço se acumulando em camadas finas de cinza, resultado do esforço sobre-humano para manter tudo sob controle. Carla, como estão as sobremesas? Isabel perguntou, enquanto ajustava mais um prato que sairia para o salão. Carla, agora muito mais confiante do que quando a noite começou, respondeu com um sorriso rápido. Quase prontas, Isabel. Mais alguns minutos e estarão perfeitas. Isabel assentiu, mas seus olhos estavam fixos no salão além das portas da cozinha. Ela sabia que os pratos principais haviam impressionado, mas os verdadeiros aplausos eram sempre reservados para o final. Se as sobremesas não fossem espetaculares, todos os seus esforços anteriores seriam esquecidos. Eu via a preocupação em sua aura, uma mistura de azul com traços de vermelho, emoções conflitantes de dúvida e ansiedade, mesmo que ela mantivesse a calma exterior. Havia muito em jogo, e Isabel sabia que, mesmo que tudo corresse bem, a chance de reconhecimento ainda era mínima. Marta já estava sendo elogiada por seus convidados, absorvendo os créditos pelo sucesso que Isabel havia conquistado com suas próprias mãos. Do outro lado da porta, Marta caminhava entre os convidados, seu sorriso mais relaxado agora. Os pratos principais haviam sido um sucesso. Ela ainda estava ansiosa com as sobremesas, mas já sentia que o pior havia passado. A comida era deliciosa, e ela recebia elogios de todos os lados. Marta, os pratos estão maravilhosos! Exclamou uma convidada mais velha, com um sorriso largo. Esse jantar é realmente inesquecível. Quem é o chefe? Marta hesitou por um breve momento, seus olhos escurecendo com a menção de Leonardo, que havia abandonado a cozinha em um momento crítico. Ela não podia admitir isso. Então, com um sorriso falso, respondeu. Ah, nosso chefe é muito talentoso. Ele trabalhou duro para garantir que tudo saísse perfeito esta noite. O orgulho e o ego de Marta eram palpáveis. Ela preferia mentir e manter as aparências do que reconhecer o esforço real de Isabel, que, naquele momento, estava do outro lado da porta, lutando para terminar as sobremesas a tempo. Eu via a energia ao redor de Marta, uma mescla de cinza e roxo. Era um orgulho vazio, uma necessidade constante de validação. Sua aura refletia o egoísmo que ela alimentava, sempre absorvendo o brilho dos outros para si. Dentro da cozinha, Isabel sentiu a tensão aumentar. Ela sabia que os elogios estavam sendo direcionados a outra pessoa. Mesmo que Leonardo tivesse abandonado o evento, seria ele, e não ela, quem receberia o reconhecimento. Era como se todo o seu trabalho árduo fosse invisível para aqueles do lado de fora. Carlos, percebendo a expressão de Isabel, aproximou-se e tocou seu braço suavemente. Isabel, não deixe isso te afetar. Nós sabemos o que você fez aqui hoje. Sem você, tudo teria desmoronado, disse ele, com uma sinceridade que trouxe um brilho de esperança para o rosto cansado de Isabel. Ela sorriu fracamente. Obrigada, Carlos. Eu só queria que, por uma vez, as pessoas vissem o que eu sou capaz de fazer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia sentir as energias conflitantes dentro de Isabel, uma mistura de frustração e cansaço que a estava consumindo lentamente. O verde da sua força ainda estava lá, mas havia manchas escuras de dúvida que cresciam à medida que o tempo passava sem reconhecimento. Os minutos passavam lentamente. E então, o momento final chegou. As sobremesas estavam prontas. Carlos, levem isso para os convidados, Isabel disse, entregando os pratos impecáveis. Sua voz estava calma, mas seus olhos revelavam a tensão interna. Os ajudantes saíram, carregando as sobremesas com cuidado. Isabel permaneceu na cozinha, observando de longe, como sempre. A distância entre ela e o reconhecimento era insuportável, mas ela não tinha outra escolha. Ainda assim,
O silêncio pesado na cozinha parecia amplificar a expectativa. Do lado de fora, os convidados começaram a saborear as sobremesas. Marta, ainda orgulhosa, foi a primeira a provar. Seu sorriso imediatamente se alargou. O sabor era perfeito, exatamente o que ela esperava para fechar a noite com chave de ouro. "Isso está divino!" exclamou um dos convidados mais próximos. "Quem preparou essas sobremesas? São fantásticas." Marta, novamente hesitante, tentou disfarçar o desconforto. Sabia que não poderia atribuir o sucesso a Leonardo, já que ele não estava ali para terminar o trabalho. E, pela primeira vez naquela noite, foi forçada a admitir a verdade. "Foi a nossa cozinheira, Isabel, quem preparou tudo", disse Marta, com relutância. "Ela salvou a festa." As palavras saíram de sua boca como se pesassem uma tonelada. Eu pude sentir a aura dela mudar, envolta em um manto cinza de frustração por ter que admitir algo que não queria. Mas para Isabel, que estava ouvindo discretamente da cozinha, aquilo significou mais do que qualquer coisa. Ela se permitiu respirar, seus olhos brilhando de emoção. As palavras de Marta, mesmo forçadas, eram a validação que ela tanto precisava. E eu vi sua aura mudar também, do verde da determinação para um dourado suave de realização. Ela finalmente havia sido vista. A cozinha ficou em silêncio enquanto Isabel se sentava por um momento, seus ombros relaxando. Carlos entrou e a olhou com um sorriso. "Eles estão elogiando você, Isabel. Eles sabem que foi você quem fez isso", disse ele. Ela sorriu, finalmente sentindo o peso do fardo que havia carregado durante toda a noite se dissolver. O trabalho estava feito, e pela primeira vez, ela era reconhecida. Isabel permaneceu na cozinha, seus dedos ainda tremendo levemente, mas agora por uma mistura de alívio e emoção. A porta entre a cozinha e o salão de jantar ainda estava entreaberta, e a cada vez que alguém passava, era possível ouvir fragmentos de conversas dos convidados. Elogios, sorrisos e satisfação pareciam finalmente preencher o ar. Carlos e Carla se aproximaram, seus rostos iluminados por sorrisos orgulhosos. "Isabel, você conseguiu. Eles estão todos falando das sobremesas." "Marta teve que admitir que foi você quem salvou a festa", disse Carlos, sua voz carregada de entusiasmo. Carla, ao lado dele, completou com um sorriso. "Nunca vi Marta tão contrariada por ter que dar crédito a alguém. Mas o que importa é que todo mundo sabe que foi você." Finalmente. Isabel, por um momento, ficou quieta. O som dos elogios distantes parecia surreal. Por tantos anos, ela havia sido a figura invisível por trás das grandes festas da família de Marta, sempre na sombra de Leonardo ou de qualquer outro que assumisse o título de chefe. E agora, embora o reconhecimento tivesse vindo relutantemente, ele estava ali. Aquele momento era dela. Eu podia ver a mudança em sua aura. O cansaço ainda estava presente, pequenas manchas de cinza indicando o desgaste físico e emocional daquela noite. Mas o brilho dourado de realização irradiava com mais força agora. Isabel finalmente sentia o que há tanto tempo desejava: ser vista, ser reconhecida. "Eu nunca pensei que isso fosse acontecer", Isabel disse, sua voz baixa, mas cheia de emoção. "Depois de tantos anos." Carla deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Isabel, apertando-o levemente. "Você merece. Sempre mereceu." O ar na cozinha, que antes era denso com o peso da pressão, agora estava mais leve, quase sereno. Mas o momento de paz foi interrompido pela entrada brusca de Marta. Seu rosto ainda carregava um leve traço de orgulho ferido, mas havia algo mais. Pela primeira vez, ela parecia estar avaliando Isabel de uma maneira diferente, como se estivesse realmente enxergando-a pela primeira vez. "Isabel", Marta começou, sua voz ainda formal, mas sem a frieza habitual. "Preciso falar com você." Isabel se virou devagar, suas mãos ainda sujas de farinha das sobremesas, e encarou Marta. Os olhos de Marta estavam fixos nos dela, e por um momento, o salão inteiro pareceu se aquietar, como se todo o ambiente estivesse suspenso naquele breve instante de silêncio. Marta começou, mas hesitou.
As palavras pareciam pesar em sua boca. Eu queria agradecer. Pelo seu trabalho esta noite. Pelo que você fez pela festa. Ela olhou para o chão por um momento antes de continuar, claramente desconfortável. Sem você, teria sido um desastre. Isabel piscou algumas vezes, surpresa. Nunca esperara ouvir algo assim sair da boca de Marta. Mesmo que as palavras viessem acompanhadas de um evidente desconforto, o impacto delas era profundo. Obrigada, senhora Marta, Isabel respondeu, sua voz calma, mas carregada de uma emoção contida. Eu apenas fiz o que tinha que ser feito. Marta assentiu lentamente, ainda visivelmente incomodada por estar naquela posição. Isso é verdade, mas, Marta olhou ao redor, como se estivesse procurando as palavras certas. Talvez eu tenha subestimado você. Por todos esses anos. O salão ficou em um silêncio tenso, e eu pude sentir a aura de Marta vacilando entre o cinza do orgulho ferido e um leve tom de amarelo, um indício de gratidão que ela relutava em expressar abertamente. A verdade é que, Marta continuou, claramente lutando para manter a compostura. Eu nunca dei o crédito que você merecia. Mas hoje, todos viram o seu valor. E isso é algo que eu não posso mais ignorar. Isabel sentiu uma onda de emoções se formar dentro dela. Por tantos anos, ela esperara por um momento como aquele. Não eram as palavras perfeitas, nem os gestos de gratidão que ela imaginara, mas eram reais. Marta, com todo o seu orgulho e status, estava ali, reconhecendo o que Isabel sempre soubera, que sem ela, as coisas não teriam funcionado. Eu agradeço, senhora Marta. Isabel disse, mantendo a calma. Mas seus olhos brilhavam com uma emoção profunda. Isso significa muito para mim. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado de significado. Marta respirou fundo, dando um leve aceno de cabeça antes de sair da cozinha, deixando Isabel com seus pensamentos e emoções. Carlos se aproximou de Isabel, sorrindo. Você fez isso, Isabel. Finalmente, ela te reconheceu. Isabel apenas assentiu, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Não de tristeza, mas de alívio, de uma alegria suave que invadia seu peito. Eu via isso claramente, sua aura agora completamente envolta em um dourado brilhante, uma realização que não vinha apenas do reconhecimento dos outros, mas de sua própria certeza de que, finalmente, ela havia provado seu valor. Do lado de fora, os convidados continuavam a elogiar o jantar. As risadas e conversas preenchiam o ar, e o sucesso da noite era inegável. Mas dentro da cozinha, longe dos olhares e das atenções, Isabel havia conquistado sua própria vitória, uma vitória silenciosa, mas poderosa. O arco daquela noite havia se fechado. A cozinheira que começou o dia sendo desprezada havia, no final, salvado a festa e conquistado o respeito que sempre mereceu. E agora, com a paz no coração e a certeza de sua própria capacidade, Isabel poderia finalmente descansar, sabendo que, mesmo em um mundo de aparências e superficialidades, o verdadeiro valor sempre acaba sendo visto. Essa foi mais uma história emocionante e cheia de lições que mostram o poder de superação. Se você se emocionou com a jornada de Isabel e quer ver mais histórias que revelam o verdadeiro valor das pessoas, explore os outros vídeos do canal. Cada história traz uma nova perspectiva e uma lição transformadora, e se você ainda não conhece Hannah Valentina e seu dom de enxergar além das aparências, não perca os vídeos anteriores e acompanhe cada detalhe. O que você faria se estivesse no lugar de Isabel? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões sobre essa história. Conhece alguém que já viveu algo parecido? Conte para nós, e quem sabe, sua história também poderá ser contada através da visão de Hannah Valentina. Se você quer continuar acompanhando essa série emocionante, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude-nos a espalhar essas histórias que tocam o coração e inspiram mudanças.